A Lua, na verdade, não é tão simples assim. Durante 53 anos, desde o último astronauta do programa Apollo em 1972, achamos que já tínhamos entendido isso. Uma pedra morta, silenciosa, meio acinzentada e sem mais mistérios. Mas no dia 6 de abril de 2026, tudo mudou. 4 astronautas contornaram o lado oculto da Lua, aquela parte que não conseguimos ver da Terra. E o que eles viram mudou nossas crenças em apenas algumas horas. Eles eram Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Eles eram a tripulação da Artemis II. Esta foi a primeira vez que uma mulher, um astronauta negro e um não-americano foram além da órbita da Terra. Eles decolaram do Centro Espacial Kennedy em 1º de abril de 2026, às 18h35. Eles estavam a bordo do foguete mais poderoso já feito pela NASA, o Space Launch System. É muito alto e tem um empuxo extremamente forte. Em menos de 5 minutos, eles já estavam fora da órbita da Terra, e a partir desse momento, não havia mais volta. A rota deles é chamada de trajetória de retorno livre. Isso significa que, mesmo que o motor da nave espacial falhe, a gravidade da Lua ainda os trará de volta para a Terra. Isso também foi usado na Apollo 13 em 1970. Essa é a rota mais segura. Mas isso também mostra o quão perigoso é, porque a opção mais segura é aquela que está preparada mesmo que o motor falhe completamente. Enquanto eles passam atrás da Lua, estão a aproximadamente 4.670 milhas de sua superfície. E naquele momento, eles se tornaram as pessoas mais isoladas da história, sem sinal, sem comunicação, sem qualquer conexão com a Terra. Durante 40 minutos, a própria Lua bloqueou o sinal, sem rádio, sem voz do controle da missão, sem dados, sem comandos caso houvesse uma emergência. Apenas silêncio. E abaixo deles, a parte mais antiga e mais destruída do sistema solar. Antes de perder o sinal, Victor Glover tentou descrever o que viu, mas ele não conseguiu. Ele disse que parece que a humanidade ainda não está pronta para ver algo assim. É difícil de explicar. E quando o sinal finalmente se perdeu às 18h44, os 4 ficaram sozinhos, junto com algo que eles não conseguiam entender. Para entender por que o lado oculto da Lua é diferente, você precisa primeiro entender o lado visível dela. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. O lado que vemos todas as noites. A aparência. Existem grandes áreas escuras. Essas áreas são chamadas de mares lunares. São antigas lavas, rochas quentes que antes escorriam e endureceram. Isso aconteceu bilhões de anos atrás. Cerca de 31% da frente da Lua está coberta por esse tipo de rocha vulcânica. É por isso que a Lua tem essa aparência que conhecemos. Parece até que tem um rosto. Aquele rosto que vemos em desenhos e fotos. Mas no lado oculto da Lua, quase não existe isso. Menos de 1%. Em vez disso, é cheio de crateras. Sobrepostas, mas as mais novas por cima das mais antigas. Parece que foi martelada por um martelo gigante durante 4 bilhões de anos, e não parou. E não é só isso. A crosta do lado oculto da Lua é mais espessa, com cerca de 50 quilômetros de espessura, mais espessa que a do lado visível. E até agora os cientistas ainda não têm certeza do porquê disso. A explicação mais conhecida é que uma colisão muito forte aconteceu na parte sul da Lua, um impacto extremamente poderoso, que parece ter sacudido todo o interior da Lua. Por causa disso, materiais especiais foram empurrados para o lado visível da Lua, e essa colisão deixou a maior cratera de todo o sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. Ela chega a ter cerca de 2.500 quilômetros de largura e uma profundidade de até 13 quilômetros. Se você colocasse isso no mapa dos Estados Unidos, cobriria a distância do Texas até a Virgínia. Nas bordas dela, há montanhas que estão entre as mais altas da Lua. Elas chegam a 8.500 metros de altura. Mas o mais diferente não está só na superfície, mas também embaixo dela. Tem algo escondido. Em 2019, um grupo de cientistas liderado por Peter James estudou a gravidade do local, usando dados da missão Grail e do Lunar Reconnaissance Orbiter. E o que eles descobriram foi uma massa estranha embaixo do solo. A cerca de 300 quilômetros de profundidade, há um objeto extremamente pesado.
Estima-se que pese 2,18 quintilhões de quilos. É como um enorme pedaço de metal, 5 vezes maior que a Ilha Grande do Havaí enterrado sob a superfície da Lua. E por causa do seu peso, ele puxa o fundo da cratera para baixo. É mais de meio milha de profundidade. A explicação mais provável é que esse é o núcleo metálico do asteroide que colidiu com a Lua bilhões de anos atrás. E até hoje, ele ainda está lá. É como uma bala que nunca foi retirada do corpo. E a tripulação da Artemis II, eles serão os primeiros humanos a ver a borda dessa enorme bacia. Com seus próprios olhos, eles não viram isso pelas câmeras. Também não foi só por dados, eles viram isso diretamente pela janela da espaçonave. Os astronautas do programa Apollo não viram isso naquela época. É porque a rota deles era diferente, e a luz do Sol certa também não bateu lá. Mas a Artemis II foi projetada de forma diferente, mais perto, e teve um ângulo em que o Sol iluminou 21% do lado oculto, o suficiente para ver coisas que ninguém nunca viu antes. Esse é um dos objetivos deles, porque a rota deles é diferente. Uma grande marca de impacto, tem quase 600 quilômetros de largura, e estima-se que tenha cerca de 3,8 bilhões de anos, visto de cima parece uma marca de alvo, como se um tiro tivesse acertado em cheio a Lua. A tripulação se preparou para isso. Eles treinaram em lugares como a Islândia para aprender a reconhecer as formações do terreno, porque eles não eram cientistas, eram pilotos e engenheiros. Christina Koch percebeu que as crateras mais novas são muito mais brilhantes em comparação com as áreas antigas e escuras ao redor. É como pequenos pontos de luz brilhando em branco. Antes mesmo de chegarem ao lado oculto, eles viram mais uma coisa. Uma marca estranha na superfície da Lua, o Rainer Gamma. Parece uma faixa de tinta branca sobre uma rocha escura, mas é diferente. Não tem relevo, não é uma cratera. Também não é lava, é plano. Parece só uma marca. E ainda mais surpreendente. Ela coincide com uma anomalia magnética sob a superfície da Lua. Isso significa que algo estranho está acontecendo lá dentro que a ciência ainda não entende completamente. A Lua não tem um campo magnético global, ele já desapareceu há muito tempo, bilhões de anos atrás. Mas mesmo assim, ainda existem partes das rochas que têm magnetismo, como se fosse um vestígio de algo que antes protegia a Lua. Rainer Gamma fica em cima de um desses lugares, e até hoje, os cientistas ainda não têm certeza do porquê. É possível que isso proteja a superfície contra o vento solar. Ou talvez haja outro motivo que ainda não entendemos. Por causa disso, esse lugar se tornou um alvo prioritário da Artemis II. A tripulação tirou fotos dele enquanto passava por lá. Enquanto observava, Victor Glover percebeu o que é chamado de terminador. Essa é a linha entre a parte clara e a parte escura da Lua. Nessa parte, a aparência das crateras muda. Por causa do ângulo da luz, as sombras ficam mais profundas. Parecem buracos que vão direto para dentro da Lua. Segundo Glover, parece que há uma magia ali. É como se houvesse luzes e sombras nas quais você pode cair. Enquanto ele olhava para o centro da Lua, Christina Koch e Jeremy Hansen estavam tirando fotos de outras partes, como a cratera Vavilov, que fica na borda da maior bacia Hertzsprung. Enquanto isso acontecia, a equipe na Terra atualizava as instruções em tempo real, com base no que a tripulação estava vendo. E eles também notaram algo que não é muito visível nas imagens de satélite: as cores. A Lua não é só cinza, tem um pouco de marrom, tem verde, e em outros lugares há um pouco de azul. Cores que são mais fáceis de ver a olho nu do que pela câmera. E isso é importante porque a cor indica que tipo de mineral está no solo e quão antigo ele é. O que eles viram não é apenas bonito. Isso traz informações que podem mudar nossa compreensão sobre a história da Lua. E há algo um pouco preocupante. Em 2023, alguns pesquisadores descobriram algo. Uma parte sob o lado oculto da Lua é mais quente do que as áreas ao redor. A diferença é de cerca de 10 graus Celsius e cobre uma área de aproximadamente 50 quilômetros. Isso não é normal. A razão suspeita é um grande bloco de granito, um tipo de rocha comum na Terra, mas quase inexistente na Lua. E é aí que fica estranho. Porque, para formar granito, são necessários água e tectônica de placas. Duas coisas que não existem na Lua. Então a pergunta é, como isso se formou?
Segundo os cientistas, é possível que isso seja o que restou de um antigo vulcão que parou de existir há cerca de 3,5 bilhões de anos, mas até hoje ainda resta calor. Segundo Matt Ziegler, isso se parece mais com o que vemos na Terra do que com o que esperaríamos encontrar na Lua. E é aí que entra uma pergunta mais profunda. Se ainda há calor embaixo, o que mais será que existe lá? E não é só isso. Ainda há outro mistério. Os tubos de lava, túneis sob a superfície da Lua formados por lava antiga. Existem buracos visíveis da órbita que parecem entradas para o interior. O espaço interno pode ser grande o bastante para abrigar grandes estruturas. Mas até agora não se sabe o quão grandes são, quantos existem e quão resistentes são. E o mais assustador, o que há lá dentro? Pode ser gás, pode ser materiais vulcânicos puros, ou então alguma condição totalmente diferente da superfície. Por enquanto, ainda não sabemos, pois ainda estão fechados. E nas próximas missões do programa Artemis, é possível que isso seja o próximo a ser explorado por eles. Mas enquanto isso acontece, a tripulação da Artemis II viu outra coisa que ninguém nunca tinha visto antes dessa distância e dessa perspectiva. Eles viram mais uma coisa que quase ninguém jamais experimentou: um eclipse solar total, diretamente da órbita da Lua. Enquanto a nave espacial orbitava, eles passaram atrás da Lua, e aos poucos, o Sol foi sendo coberto, até desaparecer completamente. Por quase 54 minutos ficou completamente escuro, mais tempo do que qualquer eclipse visto na Terra. Ao redor, apareceu a coroa do Sol. Sua camada externa parecia um anel brilhante envolvendo toda a Lua, disse Victor Glover. É muito brilhante, é como se a luz cobrisse toda a Lua. Jeremy Hansen percebeu que durante o eclipse toda a borda da Lua estava iluminada. Dá para ver as montanhas, as cristas, as formas do terreno em silhueta contra uma luz intensa, como fogo na beira da escuridão. Mas eles viram algo ainda mais estranho. Durante o eclipse havia flashes repentinos na superfície da Lua, luzes rápidas que desapareciam imediatamente. Jeremy Hansen e Reed Wiseman perceberam isso. Possivelmente eram pequenos meteoritos atingindo a Lua. Imediatamente, eles foram questionados pelos cientistas na Terra. E eles confirmaram que realmente viram pelo menos um flash claro, mas não conseguiram dizer quanto tempo durou. E é aqui que você entende o quanto a Lua está exposta. Ela não tem atmosfera. Sem proteção, sem escudo. Tudo que vem do espaço atinge diretamente. Pequenas pedras, radiação, vento solar, tudo. E isso não é novidade. Por muitos anos, houve pessoas que conseguiram ver esses tipos de brilhos da Terra. Luzes que aparecem de repente e desaparecem. Isso é chamado de eventos transitórios. Alguns vêm do impacto de meteoros. Outros, possivelmente, são poeira levantada por carga elétrica ou gás que sai de dentro. Mas até agora nem tudo foi compreendido. Ninguém sabe ao certo. É possível que o que a tripulação da Artemis II viu tenha sido um desses misteriosos flashes. Um flash que eles não conseguiram verificar por falta de tempo. Não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Na época das missões Apollo, alguns astronautas também relataram isso. Mesmo de olhos fechados, eles conseguiam ver algo parecido com luz, raios de luz atrás dos olhos deles. A razão disso são partículas de alta energia vindas do espaço que atravessam diretamente a retina deles. Isso vem do que é chamado de raios cósmicos galácticos. É muito rápido, quase tão rápido quanto a luz, e quase nada consegue pará-lo. A exposição deles naquela época durou apenas alguns dias, mas mesmo assim, alguns astronautas desenvolveram catarata mais cedo do que o normal. A maioria, porém, viveu por muito tempo. Nenhum câncer foi claramente causado pela radiação. Mas há um problema com os dados, porque o número de pessoas que saiu da proteção da Terra é 28, só 24. O número é pequeno para uma conclusão definitiva. Agora, o risco é de outro nível. A tripulação da Artemis II vai ficar no espaço profundo por 10 dias, e não é só o tempo. Eles estarão no meio do máximo solar. Essa é a fase mais ativa do Sol. Dentro do seu ciclo de 11 anos, aqui, a chance de tempestades solares é a mais alta. E quando há uma tempestade solar forte, pode chegar a níveis de radiação quase letais, em apenas alguns minutos. Eles têm a proteção da espaçonave Orion. É mais avançada do que a Apollo, mas ainda não é suficiente contra tudo.
porque os raios cósmicos vêm das explosões das estrelas. Como as supernovas, eles conseguem penetrar quase qualquer coisa, mesmo blindagens muito espessas, segundo Alexander Stankovic. Esse é o maior limite do ser humano na exploração espacial. Em outras palavras, isso pode nos impedir de ir para lugares mais distantes. Ela chama isso de showstopper. Por isso, agora, os cientistas estão se esforçando. Eles estão tentando diferentes métodos, medicamentos experimentais, dietas especiais ou suplementos. E até ideias avançadas, como a terapia genética, técnicas inspiradas em organismos que conseguem sobreviver mesmo com altos níveis de radiação. Mas por enquanto, ainda não existe uma solução perfeita, porque se um dia as pessoas realmente quiserem ficar fora da proteção, só a engenharia não é suficiente. A biologia precisa fazer parte da solução. Na Artemis II, eles levarão um experimento especial. É chamado de Avatar Payload. Ele contém células da medula óssea retiradas do próprio sangue da tripulação. Quando eles voltarem, os cientistas vão estudar como essas células foram afetadas pela radiação do espaço profundo. Os dados obtidos aqui são mais importantes que qualquer imagem, pois trarão as respostas sobre se o corpo humano consegue suportar um ambiente assim. Enquanto estavam atrás da Lua, algo crítico aconteceu. Eles ficaram sem comunicação. Durante 40 minutos sem sinal, sem ajuda. Se uma tempestade solar atingisse, ninguém na Terra saberia. Até o sinal voltar, eles estavam preparados. Tem treinamento, tem protocolos. A espaçonave Orion pode fornecer oxigênio mesmo em emergência. Eles também têm trajes pressurizados. Mas por mais preparados que estejam, não muda o fato. Durante aqueles 40 minutos eram só 4 pessoas, dentro de uma cápsula do tamanho de uma van grande, separados da Terra, com cerca de 3.475 quilômetros de rocha sólida da Lua, cercados por um lugar cheio de marcas de antigas colisões e bombardeados por radiação que o corpo humano não foi feito para suportar. Quando o sinal voltou, a sala de controle da missão em Houston explodiu de alegria. Eles estavam seguros, eles estavam vivos e traziam uma história que nunca tinha sido ouvida antes. A tripulação disse que viu a Terra enquanto ela desaparecia aos poucos. Um pálido crescente azul da Terra que lentamente se escondia atrás da superfície cinzenta da Lua. A NASA chamou essa imagem de Earthsat, oposto à famosa Earthrise, capturada por Bill Anders em 1968. Mas desta vez, a Terra não está nascendo. Ela está indo embora, desaparecendo lentamente atrás da Lua. Christina Koch contou esse momento da forma mais simples, mais profunda. Ela disse que quando você vê a Terra daquela perspectiva, você entende o quanto somos parecidos e que tudo o que precisamos é dado pela Terra. E você não entende isso completamente até ver de longe. Enquanto eles orbitavam a Lua, também deram nome a 2 crateras. Uma delas, eles chamaram de Integrity, inspirado no nome que deram à nave espacial Orion. A outra, eles chamaram de Carol, em homenagem à falecida esposa de Reed Wiseman, Carol Taylor Wiseman, que faleceu em 2020. Ela está localizada entre o lado próximo e o lado distante da Lua, e se você souber onde olhar, pode vê-la da Terra. Uma parte pequena, mas brilhante. Segundo Jeremy Hansen, é apenas um ponto brilhante na Lua, mas para eles, isso tem um significado. A missão Artemis II estabeleceu um novo recorde, sendo a mais distante que o ser humano já chegou da Terra. Aproximadamente 252.756 milhas, no ponto mais próximo da Lua, eles atingiram uma velocidade de 60.863 milhas por hora em relação à Terra. Toda a observação deles durou 7 horas. E durante esse tempo, eles tiraram milhares de fotos. E essas fotos são importantes. De acordo com a NASA, isso pode ajudar a entender melhor como a Lua se formou, como o sistema solar evoluiu e para onde as próximas missões devem ir. Porque a história não termina aqui, o próximo passo é o ser humano voltar à Lua. Não apenas para vê-la, mas para ficar. O que a tripulação viu e descreveu não foi apenas uma simples observação. Isso é importante para o próximo passo do ser humano na Lua,
Porque, mesmo que um lugar pareça seguro em uma foto tirada do orbitador, é diferente quando é o olho humano que observa. Existem sombras que de repente ficam mais profundas em partes inesperadas, principalmente no que chamam de terminador, aquela linha entre a luz e a escuridão. É aqui que o terreno se torna perigoso. Por isso, esses detalhes é que vão decidir onde realmente a próxima missão vai pousar. E o lado oculto da Lua está se tornando, aos poucos, um lugar importante. Ainda não na política, mas na ciência. Em janeiro de 2019, o Chang'e 4 da Administração Espacial Nacional da China fez história. Esse foi o primeiro pouso bem-sucedido no lado oculto da Lua, dentro da cratera Von Karman, uma grande cratera com cerca de 100 metros de extensão. Faz parte da bacia do Polo Schwarzschild, uma das maiores áreas de impacto do Sistema Solar. Mas tem um problema. Não é possível se comunicar diretamente com a Terra a partir do lado oculto. Por isso, eles usaram um satélite de retransmissão chamado Kekiao. Ele serviu como ponte para o sinal. O rover que eles levaram encontrou minerais como olivina e piroxena. Isso significa que o impacto que formou a bacia atingiu até o interior da Lua e trouxe materiais de dentro dela para fora. Em 2024, a exploração se aprofundou ainda mais com a Chang'e 6. Essa foi a primeira missão que trouxe amostras do lado oculto de volta para a Terra. Até agora, os cientistas ainda estão estudando essas amostras. E há outro motivo pelo qual o lado oculto é tão importante. É o lugar mais silencioso do sistema solar interno. Quando se trata de sinais, não há interferência. Não há ruído vindo da Terra. É o lugar perfeito para observação do espaço. Todos os sinais da Terra, torres de celular, transmissões, Wi-Fi, tudo é bloqueado por cerca de 3.400 quilômetros de rocha sólida da Lua. Isso significa que não há ruído, nenhuma interferência para os cientistas. Este é o lugar mais silencioso para ouvir o universo. Se colocarmos um telescópio lá, ele poderá captar sinais que não podem ser detectados da Terra. Frequências abaixo de 30 MHz que são bloqueadas pela nossa atmosfera. E lá, talvez seja possível abrir uma janela para os primeiros momentos do universo. Algo que nunca vimos antes. Por isso, muitas agências espaciais têm planos de construir um observatório no lado afastado. Porque a Lua não só esconde segredos, ela também nos ajuda a entender melhor todo o universo. Durante muitos anos, observamos a Lua e achávamos que já a conhecíamos. Já pousamos lá 6 vezes, pegamos pedras, estudamos, mas tudo isso veio só de uma parte, do lado visível. É como se você pousasse no deserto e dissesse que o mundo inteiro é só areia, mas não é assim. A verdadeira história está no lado oculto, um lugar muito antigo, cheio de marcas de colisões, impactos que há muito tempo desapareceram do outro lado. Uma bacia enorme que possivelmente afetou o eixo da Lua. Existe uma massa de metal escondida que pode alterar a gravidade naquele lugar. Existe um calor que ainda não pode ser explicado. Há tubos de lava que ainda não foram abertos. E uma crosta que é muito diferente do que vemos. De acordo com Victor Glover, quando eles saíram do lado oculto e viram a Terra novamente, uma coisa ficou clara. A Lua não é apenas uma imagem no céu. Ela é um lugar real, e quanto mais aprendemos sobre ela, mais desconfortável se torna entendê-la. Porque o lado oculto não é apenas diferente. A Lua é diferente, de um jeito que nos força repetidamente a mudar a história sobre ela. Há granito lá que não deveria estar presente. Há uma massa que não corresponde ao esperado, tem uma forma desigual, falta uma explicação única. Há vestígios de magnetismo na crosta, mesmo que o campo magnético dela já tenha desaparecido há muito tempo. Existem terremotos na Lua que já foram detectados pelo programa Apollo. Tremores que mostram que ainda há movimento no interior, em um mundo que pensávamos estar morto. Para cada resposta que o lado oculto nos dá, surgem mais 3 perguntas, e com o tempo fica cada vez mais difícil. A Lua não é exatamente o que pensávamos. E, na verdade, estamos apenas começando a entender o que ela realmente é. E aqui, uma coisa fica mais clara. Quanto mais nos aproximamos da Lua, mais perguntas surgem do que respostas. Não se trata apenas de uma simples visita ao espaço.
É o começo de uma compreensão mais profunda das coisas que há muito tempo observamos, mas que ainda não entendemos de verdade. E a cada missão que vier, não será apenas a lua que descobriremos, mas também até onde realmente podemos chegar. Talvez este seja realmente o começo de uma compreensão mais clara para nós, não só sobre a lua, mas também sobre o que mais podemos descobrir.